Fala pessoal, aqui é o Reinaldo, tudo bem? E na parte 2 do vídeo, tá? Se você não viu o primeiro, vou deixar um card no final desse vídeo. Então, como eu havia dito no primeiro vídeo, comprar ou não peças quebradas e sem caixas da Iron Studios, tá? Então, esse foi um comentário que eu fiz no primeiro vídeo, tá? Dei um exemplo de um Homem de Ferro na escala 1:6, baseado no filme Vingadores: A Era de Ultron, tá? Aquele vídeo foi mais longo porque tinha vários detalhes para se falar da peça e para o vídeo não ficar muito longo, eu cortei e estou gravando esse daqui com mais 2 exemplos que, ao meu ver, foram boas oportunidades de compra de peças grandes da Iron Studios, tá? Então aqui é da mesma linha do diorama dos Vingadores: A Era de Ultron, e nós temos aqui primeiro o Visão. Esse Visão foi o seguinte: algumas peças que foram lançadas na época tiveram um problema de ceder um pouquinho o encaixe da base. Não é ceder, ele tombava, a perna dele tombava um pouquinho, e só que ele acabava escorando no robô do Ultron. Pouquinha coisa de milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Porém, a peça, se você olhar, ela acabava ficando um trisquinho torta, mas nada que incomoda, porque no contexto da peça é como se fosse uma imagem representando o filme mesmo, não precisa estar retinha. Então esse era um detalhe. E o outro, que é nas costas, eu não vou virar porque tá com o expositor fechado, começou a descascar em alguns pontos. Como eu falei no primeiro vídeo, eu fui numa loja que vende esmaltes de unha e tentei achar uma cor bem próxima desse tom de azul, não sei se é um azul, do Ultron. Eu não consegui chegar na cor, tá? Mas eu comprei uma cor e pintei. Como é nas costas, não vai aparecer nunca e tem a capa, né, por cima. Eu pintei em volta só para não descascar mais. Então acabou servindo de proteção, tá? Então foram esses detalhes que para o vendedor da época acabou desvalorizando a peça, e eu aproveitei. Quando essa peça aparece hoje em dia, o pessoal vende ela a R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400. Eu comprei ela, essa veio com a caixa, eu comprei por R$ 700. Então eu acho que foi uma ótima compra, tá? E aqui nós temos também, da mesma série, do mesmo diorama, nós temos o Thor, que é uma peça que ainda hoje o pessoal gosta muito. Eu também acho que é um dos melhores Thors que a Iron Studios fez, tá? Ela é rica em detalhes, o rosto ficou bem bacana, enfim. Quando aparece essa peça para venda, ela não dura muito porque muitos colecionadores se arrependeram de ter na época, ou conheceram a marca depois, enfim. Quando aparece, ela acaba sendo vendida rapidinho, tá? A história dessa foi a seguinte. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. A peça também veio com a caixa.
sem o único detalhe é que o braço, esse braço esquerdo do robô do Ultron veio quebrado. Então, outro caso que eu achei uma boa oportunidade de compra, e foi o que eu falei no primeiro vídeo do Homem de Ferro. Eu uni a parte quebrada com o Super Bonder, né? E aí, ao redor, eu entrei com a massa plástica. Como se trata de um diorama com danos de batalha, a massa plástica ela acaba não influenciando de forma negativa na peça. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ficou super bem feita, tá? É como se fosse danos de batalha. E eu achei um cinza, eu não encontrei o mesmo tom, porém esse cinza, né, que eu usei, ele praticamente assim, a peça exposta fica praticamente imperceptível, tá? Você olhando no conjunto, não dá para falar que a peça foi restaurada, tá? Então, essa também, ao meu ver, foi uma oportunidade de compra. Essa peça, hoje em dia, tá? Em valores de hoje, quando aparece, o pessoal pede em torno de R$2.000, R$2.200. Eu paguei R$1.200, tá? Também achei uma ótima oportunidade, uma ótima compra, e a peça tá aí intacta e bonitona, tá? Vou mostrar uma outra peça recente. Essa tá mais ou menos comigo, tá menos de 30 dias, e eu vou mostrar para vocês, contar um pouquinho da história e da oportunidade que também foi de compra para ela, tá? Ó, então aqui nós temos o Homem de Ferro, Mark 42, baseado no filme Homem de Ferro 3, uma peça que já é bem antiga, e na época e depois do seu lançamento, eu não tinha curtido muito a peça naquela época, por conta dessa posição que até aparece no filme. Porém, depois de algum tempo, eu acabei simpatizando com a peça, mas ela já tinha sido valorizada um pouco. Então, passaram oportunidades aí para mim por R$900, por R$1.100, por R$1.200, já tem alguns anos. Porém, hoje você não encontra por menos de R$2.000. Então é uma peça que acabou valorizando um pouco, tá? E aí eu acabei, como eu sou fã do Homem de Ferro, aí me despertou novamente por ter essa peça. Então eu comprei de um colega, porém no transporte a peça foi danificada. A peça não tinha caixa, mas ele fez uma embalagem reforçada, porém aquela coisa, né? Os Correios, na maioria das vezes, com produtos frágeis ou pesados, eles não tomam muito cuidado. Eles não querem saber no que tem dentro. E aí a peça acabou vindo danificada. Quebrou o braço com antebraço na região do cotovelo. Quebrou. E aí eu acabei desfazendo o negócio com o vendedor. Ambos ficaram chateados, né? Porém, para a sorte dele, havia um seguro, que aí a gente brigou para que ele conseguisse o reembolso desse seguro, né? Ou o reembolso veio, mas a peça ficou quebrada, né, para ele. Voltei a negociar e aí consegui comprar
a peça por R$500, a peça quebrada, R$500. Para mim foi um ótimo preço, mesmo com o braço quebrado. Por quê? A parte que quebrou é na parte de dentro, é um polystone que ele está abaixo do acabamento da armadura. Essa parte do braço, ela envolve essa outra parte. Então, assim, a quebra você não consegue ver porque ela é interna. Olhando aqui, você não consegue ver a emenda. Então foi aí que eu vi essa oportunidade. Logo que a peça chegou, eu já tinha visto que se eu tentasse restaurar, não iria ter marcas visíveis, emenda, resíduo de cola, por conta dos detalhes da armadura que vem por cima. A quebra foi, para minha sorte, a quebra foi interna. Então eu comecei a pesquisar tipos de cola para se usar em polystone. É difícil achar. Na internet você não consegue achar produtos específicos. Aí eu comecei a pesquisar colas para produtos em resina. E aí eu comecei a achar algumas, porém para esse serviço que eu queria fazer, eu queria unir as duas partes, mas eu queria que ficasse muito firme, né? Que não tivesse num futuro o problema de quebra. Então eu achei algumas resinas epóxi, colas de contato, enfim, achei algumas coisas, porém eu sem querer apareceu um tópico de Super Bonder, né? Aí esse é o detalhe que eu quero contar dessa história para vocês. Eu entrei no site da Super Bonder aqui no Brasil. Entrei no site e, curiosamente, eles não têm só aquele Super Bonder líquido que a gente conhece, que é o tradicional. Eles têm alguns produtos que levam o nome Super Bonder, a marca Super Bonder, para vários usos. E aí eu acabei achando um que até no título eles falam que é o Super Bonder mais forte que existe. Ele até tem uma tarjazinha preta, né? Extra forte, e ele é um gel, à base de gel. E isso me interessou bastante. Por quê? O gel ele não escorre. Então você não corre o risco de deixar aquelas marcas brancas que o Super Bonder deixa. E pela posição que tá a peça, na hora que eu fosse colocar as gotinhas de Super Bonder, com certeza iria escorrer. Então eles têm essa super forte, extra forte em gel. Detalhe que assim, os restauradores também trabalham com Super Bonder, viu? Eu comecei a ver alguns fóruns e para alguns trabalhos, alguns reparos, os profissionais que restauram também trabalham com Bonder, tá? Então essa fica a dica. Comprei esse em gel. A Super Bonder divulga até que é tão forte que fizeram vídeos levantando o carro, fizeram até numa edição do Big Brother levantando pessoas. Se é verdadeiro ou não, tá no Guinness Book, tem os vídeos, se vocês quiserem ir lá ver, procura no YouTube que vai ter lá os vídeos. Procura vídeos de cola Super Bonder que vai ter um monte. Comprei o em gel e aí eu coloquei bastante, eu coloquei uma camada generosa do gel para não correr risco. É claro que em restauros o pessoal usa 4, 5 gotinhas, até coisas mais pesadas, 8, 9 gotas, mas para não correr nenhum risco e ficar bem firme como uma rocha, eu em toda a parte que eu iria unir,
eu pus uma camada de Super Bonder em gel. Aí eu uni as partes, segurei por volta de uns 30 segundos. É claro que o Super Bonder ele tem uma secagem prévia de 10, mas aí eu segurei 30 e deixei o Homem de Ferro deitado com esse braço para cima durante 24 horas, só para dar uma cura mesmo. Não que a Super Bonder pede para fazer isso, porque a secagem é rápida, mas assim, deixei só por desencargo. E a peça ficou perfeita, não tem emenda. É claro que a câmera não vai ajudar muito, mas não tem emenda porque o dano foi interno. A peça tá perfeita. Eu só perdi esse LED, né? Porque na hora que quebrou, partiu o fio. Então eu perdi o LED, mas sinceramente, nessa posição a do Homem de Ferro, ele acaba sendo irrelevante. Porque quando você acende, além da mão estar fechada, ela está levemente virada para trás. Então você praticamente não vê. Os outros LEDs funcionam todos, tá? Eles funcionam todos. Aqui tem LED que não dá para ver, lá na bota também tem LED que não dá, né, para ver. A peça exposta, os únicos LEDs que você vê é o do reator e o do capacete, que estão funcionando perfeitamente, e da base, tá? Mas a peça tá íntegra, perfeita. Eu cheguei a fazer uma tensão aqui no braço, tá super firme, tá assim, tá, não tem problema nenhum. Se eu não contasse, né, para ninguém o que ocorreu, eu só poderia falar que, né, queimou o LED e vender a peça tranquilamente. O valor que eu paguei a peça, R$500. Uma peça 1:4, mais barato que uma peça 1:10. Então foi um ótimo negócio. A peça não tem um detalhe sequer. Hoje em dia nós vemos aí peças que estão muito marcadas aqui na base de ficar batendo, e essa tá perfeita, não tem nenhuma marquinha, não tem nada. Tá perfeita, um ótimo negócio. Pessoal, é assim, enfim, eu quis fazer esse vídeo porque às vezes tem uma parte dos, né, colecionadores que até gostaria de ter as peças, mas acaba resistindo um pouco porque ela tem algum defeito ou outro. Mas aí é o que vem a coisa. O que a peça representa, né, para você, o que o personagem representa. Se é importante que a peça esteja intacta, aí você tem que ir para uma outra linha, né? Aí é um outro pensamento. Se a peça tem que estar intacta, tem que ter a caixa arte, caixa parda, não pode ter nenhum pelo, aí é um outro pensamento. Mas se você está em cima do muro ainda, procure nos grupos, procure no Mercado Livre, nos grupos aí de Facebook, muita gente vendendo peças bacanas, mas com um detalhezinho ou outro, mas com preços muito atraentes, que acaba valendo a pena. Então assim, você, dependendo do problema da peça, muitas vezes você mesmo consegue fazer a restauração com um Super Bonder, com esmaltes de unha, com massa plástica, como eu falei. Então, às vezes você não quer investir tanto naquela peça, porque ela tá cara, mas às vezes aparecem oportunidades de peças com pequenos danos que vai te trazer uma felicidade, mesmo você fazendo a restauração, tá bom? Então assim, eu espero que tenha sido útil, né, para vocês esses exemplos de peças, de valores e o que eu usei para fazer a restauração. Tá bom, pessoal?
Então é isso. Quem puder, deixa um like aí para dar uma força pro vídeo. Até mais!